Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, esse aqui é meu canal de futebol. Eu sou analista e jornalista de futebol e hoje a gente vai falar um pouco sobre Copa América, como é que chega a seleção brasileira e o que dá para esperar dela nessa competição, né? Primeiro acho que vale a gente lembrar como é que começa esse ciclo, né? Agora a seleção é dirigida pelo Dorival Júnior. Mas antes, depois da Copa do Mundo em que o Brasil cai fora nas quartas de final, né? O Brasil é eliminado pela Croácia. Tem o Ramon, o Brasil não sabia quem escolher, ficou aquela história do Ancelotti poder vir ou não. Ele no fim acabou não vindo, né? Mas no primeiro momento é o Ramon, o Brasil faz alguns amistosos, vai mal. Depois vem o Diniz, que estreia ganhando bem, goleando, mas depois disso o Brasil não joga bem, faz vários jogos ruins, perde a primeira vez em casa na história eliminatória, né? Perde para a Argentina. E desde então o Brasil sofreu, o Diniz foi muito criticado, ele tinha aquela maneira bem específica dele de jogar que na seleção não funcionou tão bem. Então ele acabou saindo e veio o Dorival Júnior, já que era para vir o Ancelotti não chegou, veio o Dorival Júnior, técnico que fez só 4 jogos, ganhou 2 amistosos, empatou 2, ganhou o primeiro contra a Inglaterra, ganhou do México também e empatou com a Espanha e com os Estados Unidos. Assim, não dá muito para saber sobre tudo, mas a gente já tem algumas ideias e até pelos jogadores que tem a gente sabe as opções do que o Dorival pode botar em campo. E também tem o histórico dele como treinador para a gente ter alguma ideia de como é que o time vai jogar. Primeiro a gente vai pelos nomes, né? De goleiro o Brasil tem o Alisson, Bento e o Rafael do São Paulo. O Alisson pode ser o goleiro titular, acho que de todos é o que tem a carreira maior, mais experiente, tem melhor técnica. Mas em alguns momentos ele cometeu alguns erros na seleção, então tem parte da torcida que não gosta. O próprio Dorival já deu algumas chances para o Bento, que foi titular em outros amistosos, então é possível, mas acho que para começar o Alisson é o titular. Na lateral direita tem 2 tipos de laterais em cada um dos lados. Eu acho que na lateral esquerda o Danilo é muito mais um lateral defensivo, no sentido de ficar, ter boa saída de bola, ser bom também como, entre aspas, defensor ou só zagueiro, né? Um lateral que não vai subir. E o Ian Couto já é muito mais um atacante, né? Um lateral que ataca muito mais a linha de fundo. Mas é uma ótima opção, depois quando eu for pro campinho eu explico um pouco mais essa dinâmica entre os dois. No lado esquerdo tem o Arana e o Wendel, os dois acho que são um pouco mais parecidos, os dois têm mais essa chegada na frente, né? Mas ali na esquerda é um lado onde já tem muitas subidas ali, depois eu vou falar disso no campinho também, mas tem essas 2 opções ali na esquerda da lateral. Na zaga você tem o Beraldo, Bremer, o Militão, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. O Gabriel Magalhães e o Beraldo são canhotos. Então é possível que os dois disputem a posição para quem vai ser o titular do lado esquerdo da defesa. O Marquinhos, de todos, eu acho que é o que tem a melhor bola longa. Então, em algum jogo que o Brasil talvez precise de uma bola longa, ele é importante. E o Militão, acho que é o que tem o melhor jogo aéreo. Então, talvez nessa escolha, o Dorival vá pensar em quais são as opções que ele tem. O Militão pode jogar também de lateral direito mais defensivo, mas pode jogar. Então eu acho que aí ele pode optar por várias opções, então a gente vai ver o que vai ser, até porque até o próprio Fabrício Bruno, que ele usou nos 2 primeiros amistosos, nem foi convocado, então assim, ele ainda acho que tem certas dúvidas de quem vai ser a dupla dele, até porque está muito com medo de trabalho. Agora meias, tem o Andreas Pereira, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, o Ederson, o João Gomes e o Lucas Paquetá. Entre todos esses, o que tem mais capacidade o que é mais 10, assim, mais ofensivo é o Paquetá. O Andrés pode jogar ali também. E os outros são muito mais 8 e 5, né? Na verdade, boa parte deles são quase todos 8. Nenhum deles é um 5 muito 5, né? Nenhum deles é um Casemiro, como o Casemiro ficou na seleção. O Bruno Guimarães tem sido o jogador que voltava mais para sair, mas pode ser o Douglas Luiz. O Ederson tem a vantagem de ele ser um jogador muito participativo, ele é muito lá e cá, então ele é um motorzinho no meio de campo ali muito bom. O João Gomes, ele gosta bastante, então pode ser o titular, então tem essas dúvidas. E daí no ataque, os atacantes são o Endrick, o Evanilson, o Gabriel Martinelli, o PP, que pode jogar também no meio, o Rafinha, o Rodrigo, o Savinho e o Vini Júnior. Entre todos esses, acho que todos têm muita qualidade. O Evanilson acho que é o menos conhecido, joga no Porto, joga mais pelo meio. E tem também o mais jovem, que é o Endrick, aí bem novo, pode ser opção. Tem o Savinho, que não é tão conhecido do público aqui, mas também é muito bom. Então eu vou para o campinho e explico melhor todas essas dinâmicas e tudo que o Brasil pode fazer. Agora vamos para o campinho. Brasil aqui, vamos para a parte de construção. O Brasil normalmente constrói com
dois zagueiros mais na saída de bola, os laterais também não costumam subir tanto, um dos volantes vem um pouco mais, que é o Bruno Guimarães, os atacantes já sobem mais aqui para ficar nessa posição, e aí tem duas opções. Para sair jogando, o Brasil costuma sair mais curto e sair mais ou menos pelo lado do campo. Daí aparece o Paquetá ou o ponta para receber a bola. Do outro lado a mesma coisa, o Wendel recebe a bola aqui, e daí vem, por exemplo, o Vinícius e o Rodrigo, ou o contrário, né? Os dois podem inverter de posição ali. Então a saída de bola do Brasil costuma ser uma saída mais curta, não tem tantas saídas longas, e é um pouco mais a tentativa de sair pelo lado, e não pelo meio, porque o meio, o Brasil até tem bons volantes, mas acho que talvez não tão habituados a isso, ou não tão bons para girar aqui, e o Dorival tem preferido sair mais pelo lado e atacar por aqui. Então nessa saída acaba sendo bastante importante ter o Danilo aqui, que tem bastante passe, um passe muito bom, e o Wendel, os dois têm bons passes. O Arana também tem, mas a dupla tem sido mais usada. Quando joga o Ian Couto aqui, o Ian Couto ele é um lateral mais de vir com a bola dominada e avançar. É uma boa opção também, e o Brasil pode optar por ter o Ian, e o Ian, em vez de passar, ele pode vir mais com a bola dominada e atacar aqui, aí podendo fazer os atacantes até saírem um pouquinho mais e tudo. Então é uma opção também ter o Ian Couto na saída de bola. Muda um pouco, mas pode ser importante também, pode dar uma dinâmica interessante para a saída de bola brasileira. Lembrando, ainda é começo de trabalho, então tem essas opções para o Dorival trabalhar. Daí vamos dizer que o Brasil começou a sair jogando e está na fase de construção. Então, na fase de construção, o Brasil ele já muda um pouco e ele passa a ter aquela saída de bola ou aquela formação de ataque que ficou bem conhecida por vários times aqui no Brasil, que é o 3-5-2, e o mundo do futebol hoje faz muito isso. Com o Danilo fica nessa saída, mais os dois zagueiros, pode ser o Beraldo ou o Gabriel Magalhães aqui, eu acho que vai ser um dos dois, porque os dois são canhotos. E aqui pode ser o Marquinhos tem uma boa bola longa. Daqui na ponta direita, como o Danilo não vem, fica o Rafinha. Do lado esquerdo fica o Wendel. E aqui o trio fica Vinícius e Rodrigo, podendo os dois inverter. E aqui o Paquetá. Então assim, no meio, nas entrelinhas, ficam três jogadores, que é o Vinícius, o Rodrigo e o Paquetá. Aqui na base ficam os dois meias, que pode ser, sei lá, o João Gomes e o Bruno Guimarães, ou o Andrés Pereira, ou o Ederson, tem várias opções aqui. E qual que é a dinâmica que o Brasil tem feito nessas jogadas? Ele busca, com a bola, entrar pelo lado do campo, para fazer tabelas entre esse jogador e depois esse cara receber a bola dele aqui e fazer um toque para trás. Nem sempre cruzamento, muitas vezes é um toque mesmo, para quem está chegando na área finalizar de primeira. Tem também a opção do outro lado de fazer a mesma coisa. E a outra opção, que também funciona, que é agrupar os jogadores no setor da bola e criar dinâmicas de passe e de jogadas de toque de primeira para você ir criando chances no ataque. O Brasil costuma fazer bastante isso com bastante apoio, com bastante gente assim, porque tem jogadores muito bons para isso. Um problema do Brasil que eu vejo é que o Brasil não é um time que tem tanta capacidade de construir com a bola no pé e encontrando esses espaços. Normalmente esses espaços estão nessa parte do campo, e o gol que o Brasil faz com a dupla Savinho e Ian Couto contra o México é bem interessante, porque essa dupla funciona bem ali naquela dinâmica. Um vem pelo lado atraindo a marcação e o outro ataca por dentro, ou depois pode acontecer o contrário, atraindo a marcação e o passe vindo aqui de trás direto para frente. Aquele jogo o passe foi do Militão, do zagueiro. Então é uma opção do Brasil também jogar assim, com atrações e atacar. Agora, muitas trocas de passes e envolvendo o adversário, tem muito controle de jogo, não é tanta característica desse time. Primeiro que não teve tanto tempo para treinar, e acho que os jogadores de meio de campo, eles não têm tanto essa dinâmica. O Brasil não tem um Toni Kroos, o Brasil não tem meias como tem Espanha, meias como tem até Inglaterra. O Brasil tem jogadores de meio de campo muito mais com característica de 8, de armação, mas não uma armação de tanto controle, uma armação mais de toques para frente, umas jogadas mais verticais. Isso o Brasil é muito bom. Então, até pensando nisso, esse jogador aqui pode ser o Endrick. E daí jogando o Endrick aqui, você tem o Endrick, o Vinícius e o Rodrigo. Três jogadores muito rápidos, muito bons no drible, que pensam muito rápido em direção ao gol. E aqui pode ser tanto o Rafinha
como o Savinho, e aqui do outro lado continua sendo o lateral. Então você não perde a dinâmica de ataque, e na hora de defender, você traz os jogadores aqui para defesa, né? Lateral e lateral, volante e volante, ponta que vira meia por aqui, ponta que vira meia por aqui, podendo ser o Vini ou o Rodrigo, e a dupla de ataque que vai ser, se o Vini não está aqui é o Rodrigo, se o Rodrigo está aqui é o Vini, e aqui está o Endrick. Então você pode ter esse tipo de sistema para defender e na hora de atacar faz aquela dinâmica que já tinha. Eu acho que essa é uma opção interessante do Brasil. Você coloca vários bons jogadores nas posições, o Brasil fica bem posicionado no ataque e consegue fazer o que sabe fazer. O Brasil vai ser um time mais parecido com talvez a França, que é um time que não tem tanto esse controle, mas tem muito poder de fogo. O Brasil com Vinícius, Rodrigo e Endrick tem muito poder de fogo. O Endrick não tem jogado de titular, porque eu acho que o Dorival enxerga ainda que ele é muito jovem, tudo, então está pensando se vale a pena começar jogando com ele. Além de ele ter uma opção de colocar ele no segundo tempo quando o adversário dá mais campo para o Brasil atacar. E isso é uma coisa importante. Vinícius, Rodrigo e Endrick são jogadores que gostam de ter espaço para correr, porque eles têm velocidade, mas um jogo de futebol, se você não tem campo para correr, não adianta tanto você ter velocidade, porque você não vai ter o campo para correr. Você vai conseguir fazer movimentos rápidos, mas em espaços pequenos e sem tanto campo para correr. Então, ter esses jogadores talvez no segundo tempo, como o Endrick tem entrado, talvez seja interessante para ele. Porque o adversário já está um pouco mais adiantado ou mais cansado, ele consegue correr nas costas. Então, acho que essa é uma das escolhas também do Endrick, nem sempre começar jogando. Ele preferiu o Paquetá. Porque com o Paquetá ele ganha um pouco mais de qualidade de passe. E talvez ele queira ter um pouco mais de qualidade de chegada e de ataque no fim do jogo e no começo um pouco mais de controle. Então ele tem essas duas opções que eu acho que são mais claras. Para defender é um time que se posiciona em 4-4-2, tem uma boa pressão pós-perda, né? O time perde a bola e pressiona bem. Na saída de bola, marcou muito bem os Estados Unidos e conseguiu marcar o gol com os Estados Unidos assim. Então é um time que marca bem a saída de bola do adversário e é muito bom em transição, porque tem muitos jogadores velozes e que tem essa capacidade de pensar rápido e pensar rápido no caminho do gol. Isso ajuda muito o Brasil. Mas é um time que ainda está encontrando a melhor forma de jogar, encontrando os melhores encaixes, encontrando os melhores jogadores para jogar. Porque ele não teve muito tempo, só teve 4 amistosos. Então ele ainda não teve tempo de entender como é que ele vai atacar, como é que ele vai defender e como é que é o melhor jeito de fazer isso com os jogadores que ele tem. Eu acho que o Dorival tem bastante capacidade de entender isso e bastante capacidade de jogadores. Tecnicamente ele tem ótimos jogadores, mas acho que ainda falta um pouco um plano mais bem detalhado para o time ser melhor coletivamente. Mas isso acho que nem é tanto culpa dele, é muito mais culpa do momento e das situações do que propriamente do Dorival. Pensando dentro da Copa América, dá para dizer que o Brasil é favorito? De certa forma, sim, o Brasil é um dos favoritos. Né? Acho que junto com a Argentina e com o Uruguai tem os 3 melhores elencos. Acho que do Brasil até é o melhor. Porque se você olhar em peça de reposição, em média de jogadores, o Brasil tem o maior número de bons jogadores. O Brasil não tem o Messi, não, mas só a Argentina tem. E o Messi já numa fase em que ele já não é tão decisivo, então o time acaba perdendo um pouco essa capacidade dele. A Argentina ainda vive na fase time campeão do mundo, então tá numa entre-safra que a gente não sabe o que esse time vai virar, tem jovens muito bons, mas tem uma geração que ainda vem do time que já jogava, né, o time principal da Copa de 2022 e que tá ficando mais velho, então a gente tem que ver como é que vai ser essa dinâmica de time adaptado ou não para a Copa América. E o Uruguai, que coletivamente é a melhor seleção do continente no momento, é a líder das eliminatórias, tem jogado um futebol muito bom com o Bielsa. É um time que marca individualmente muito bom, tem um controle de bola e controle de jogo muito grande, porque é um trabalho que o Bielsa gosta e que tem funcionado muito bem. Acho que a média de jogadores não é tão boa quanto a do Brasil, mas o futebol tem sido o melhor da América nesse momento. Então vamos ver como é que vai ser durante a competição. O Brasil, acho que tem um potencial muito grande de evoluir durante a competição e ser extremamente competitivo e forte. A gente só tem que ver como é que vai ser todo esse encaixe, todos esses jogadores, porque tem a capacidade de jogar muito bem. Agora é ver se vai tudo isso funcionar. Então esse foi meu vídeo sobre o Brasil na Copa América. Diz aí o que você acha, se o time é favorito ou não, se o time tem chance de ganhar ou não, o que você imagina da seleção brasileira. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, comenta sobre a seleção.
E acompanhe aqui o canal. Eu tenho feito entrevistas com várias pessoas do futebol, eu tenho acompanhado vários assuntos dentro do futebol. Às vezes eu trago vídeos aqui sempre mais com um lado de análise do que propriamente uma notícia mais do dia a dia. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!